O projeto Escolha a Escola entrevista hoje a diretora do Colégio Viktor Frankl, professora Marina Lemos. Obrigado pela sua presença, boa noite. Obrigada, Chico, pelo convite, boa noite vocês que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui. Que bom, professora. A gente vai então discutir esse tema tão delicado, né, que é o suicídio entre jovens e adolescentes. E a gente vai ter a participação de todo mundo que está acompanhando essa live aí. É muito importante você mandar a sua pergunta, seu comentário, para a gente discutir esse assunto a fundo. Aqui a gente vai ter tempo suficiente para isso. E o Rafael Pasquim, meu amigo Pasquim, que está aqui interagindo com a gente, já tem algumas participações. Você já tem alguma pergunta, Pasquim? Chico, tem uma pergunta sim. Deixa eu só confirmar aqui mais uma vez, que eu estava já verificando ela mas o pessoal já está mandando aqui. Tem uma pergunta. Logo eu já vou pegar o nome dela aqui novamente, porque ela mandou a pergunta e eu acabei passando ali. Ela queria saber como identificar, né, os sinais, como identificar no adolescente os sinais, né, de um possível aí suicídio. A gente vai identificar essa internauta, né, e vamos tratar desse assunto, né? Mas antes, professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma explanação. Por que a senhora acredita que a gente precisa discutir esse assunto? Ô Chico e queridos participantes, internautas, na verdade, eu acredito que talvez a gente não saiba responder o porquê. Quando eu fico no porquê, eu fico muito nas causas, no passado, no que motivou, de uma certa forma, essa situação que nós estamos vivendo. Eu acredito que a resposta que a gente pode dar é no para quê. Quer dizer, já que está acontecendo cada vez mais próximo de nós, para quê? O que nós vamos fazer com isso? O que isso vai nos mudar? E tem um fato muito bonito que aconteceu, se me permitir, a equipe da unidade de emergência, a Kelly, assistente social, eles atenderam uma adolescente que há menos de um mês tirou a própria vida. E eles já tinham atendido aquela menina e foi tão grande assim a emoção e o movimento que aquela situação causou que eles se perguntaram, para quê? O que nós temos que fazer daqui para frente? E aí sim a gente tem resposta. Então eu falo para você, talvez a melhor pergunta mesmo é para quê? O porquê tem várias causas. Assim, a gente sabe que a ideação suicida, o comportamento suicida é multifatorial. Não dá para ficar culpando porque teve bullying, porque tem tantas pessoas que sofrem bullying e não se matam. Não dá para culpar porque a família estava desagregada, porque tem tantas pessoas com família desagregada que se mantêm saudáveis e enfrentam as dificuldades. E pessoas com famílias estruturadas que tiram a própria vida. Então, o que a gente vê e que a gente percebe é assim, existe algum fator protetor, por isso que a gente trabalha mais com os fatores protetores, né? O que mantém a pessoa saudável apesar de toda a dificuldade? Tá? Então, nós estamos trabalhando mais realmente com esses fatores protetores. E aí, depois a gente pode falar, assim, alguns, se quiser até eu já falo, assim, na verdade, um grande fator protetor é a família. É estar junto, estar presente, olhar nos olhos, tocar, perceber, dar-se conta. Nós estamos numa correria muito grande, eu tenho 3 filhos também, a gente corre demais. Quando a gente vê, fala assim, nossa, cresceram, e aí? Eu corro para quê? Agora, se eu parar e ficar do lado, ficar em silêncio, às vezes nem sabe mais conversar com o filho, não importa. Fica do lado, faz cosquinha no pé, mesmo adolescente. Adolescente gosta demais de você fazer massagem nos pés. Eu estou falando porque é uma coisa. É uma coisa que quando os meus filhos estavam em casa, eu fazia uma coisa tão simples, porque às vezes o adolescente não quer muito que a gente toque, né? Chegue perto, abrace, e não gosta muito não. Mas a massagem nos pés, olha é uma dica sensacional. Boa, Pasquim, parece que tem alguma mensagem aí, Pasquim. É Chico, isso? Tem um pessoal aqui, agora eu já consegui identificar, é a Larissa Tonelli. A Larissa Tonelli também está aqui com a gente. E a Ticiana Félix, que fez essa pergunta, como identificar esses sinais de suicídio nos adolescentes. Mas só aproveitando aqui já então, o Henrique Almeida está desejando boa noite, o Fabrício Santos. Boa noite para o Henrique, para o Fabrício. A Ângela Tavares diz que é um assunto muito preocupante, é importante ser debatido. A Lu Bueno também. Boa noite para a Ângela, para a Lu. Eunice Bernardes Pena também está aqui. Ariane
Pio de Melo, tem aqui Eunice Ariane também, obrigado pela participação. o Osmar Oliveira, tem aqui também a Marinei, desculpa, Aleixo e o Roberto Rossi. É o Roberto pessoal Rossi, já tá aqui nosso mandando um amigo. abraço. Todo mundo que está mandando mensagem, obrigado pela participação e podem participar dessa nossa conversa. Professora, eu gostaria de saber, a senhora deu dicas muito importantes, né, de como as famílias precisam trazer os adolescentes, né? Agora eu gostaria que a senhora comentasse algumas questões que afligem pais, né, e os estudiosos especialistas elencam como algumas situações aí precisam ser tratadas, como a dificuldade que esses jovens têm para lidar com as frustrações, né? De que maneira esse assunto aí também pode contribuir, de certa maneira, para uma atitude extrema, né? Não consegue lidar com uma frustração e acha que o mundo acabou. É verdade. O que a senhora poderia comentar para a gente a respeito? Nós estamos educando, eu uso uma palavra até forte, nós estamos educando crianças débeis. Não são débeis mentais, não, mas débeis de fraqueza, de coragem para sofrer, coragem para enfrentar uma dificuldade. Quer ver uma situação? Quando a gente vê pais carregando mochila de criança maior que eu. Então, eu sou bem pequenininha, com muita alegria. Então a gente vê os pais assim super protegendo os filhos e não deixando que eles façam aquilo que lhes cabe, aquilo que ele é capaz. E a criança precisa se sentir responsável e se sentir capaz. Quando ela consegue superar um obstáculo, a alegria de viver, o encorajamento de, assim, na verdade, assim, se sentir assim, olha, eu sou capaz, o aumento de autoestima, muitas vezes nós pais tiramos. Sabe, como se tirar toda a dificuldade fosse solução. Não é. A nossa geração sofreu, nós sofremos tanto, e nós nos tornamos o que a gente é hoje, realmente por aquilo que a gente sofreu. Então, além de ensinar a criança a desfrutar da alegria da vida, hoje nós vivemos muito numa cultura de imposição da felicidade, como se todo mundo tivesse que ser feliz. Claro, é isso que nós almejamos, mas tem situações que não são tão felizes assim, e a vida não acabou. Quando eu aproveito das dificuldades para crescer, é a resiliência, né? Quando eu aproveito das dificuldades para crescer e eu ensino isso para os filhos, quer ver, vou contar outra história. Um aluno, e a mãe já autorizou a gente contar isso, um aluno foi diagnosticado até lá na escola mesmo, estava com estrabismo, 5 para 6 anos. Então ele tinha que ocluir o olho, porque senão ele podia perder o olho. Só que o menino não queria de jeito nenhum, porque se sentia diferente, mesmo que a classe aceitava bem. Aí nós colocar aquele tampão para forçar o nervo ocular a isso, lugar, isso. né? Realmente não é tão agradável. Principalmente no ambiente escolar, eu imagino, né? Pois é. Bullying, essa coisa toda, né? Aí eu perguntei assim, olha, mas a gente pode brincar de pirata? Ela falou, a professora já fez isso. Eu sei que tudo que eu falava, a professora já fez. Pode trazer. A mãe falou assim, um dia eu trouxe o tampão para todos os meninos experimentarem. Eles brincaram até, mas nada do meu filho consegui. Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, então nós temos que falar para ele do sentido do sofrimento. Chico, saiu 2 lágrimas da mãe. Aí ela falou assim, eu não estou conseguindo entender esse sofrimento dele. Falei, pois é, então você vai falar para ele que é um sofrimento, sim, não é nada agradável, mas ele vai ganhar a visão. Se ele não fizer isso, ele pode perder a visão. E você vai acreditar que ele é capaz. Impressionante a mudança da atitude do menino. Primeiro porque o pai acreditou, eu acho que isso é uma coisa importante, nós precisamos acreditar que nossos filhos são capazes de superar o sofrimento, eles não são débeis, eles têm capacidade. Então quando eu acredito, ele também passa a acreditar nele, que ele vai conseguir, sabe? E nesse caso, impressionante, esse menino começou a usar sem problema, sorridente, encontrei com ele várias vezes lá, sem problema. Então, talvez essa dificuldade dos filhos aguentar a frustração passa pela nossa dificuldade de ver nosso filho sofrer. Agora,
essa é a primeira mudança. Acredite que seu filho é capaz de superar o sofrimento. Acredite nisso, para que ele possa verdadeiramente superar o sofrimento. Ninguém é masoquista aqui, ninguém está querendo sofrer. Mas o sofrimento vem, gente, nós somos humanos, né? Tem, né, um verso assim, quem nunca sofreu é porque nunca amou, né? Então, que a gente sofra com amor. Tem um pensamento, é dentro da logoterapia, mas eu gosto muito assim. O verdadeiro amor, ele é provado no sofrimento. A gente percebe que ama mesmo quando a gente sofre junto. Mas o sofrimento atinge a sua plenitude quando ele é vivido na dimensão do amor. Então, quando eu ensinar os nossos filhos, quando nós ensinarmos os nossos alunos, que eles são capazes de superar o sofrimento, são capazes de superar o bullying, sim. A gente tem que trabalhar o bullying, quem faz o bullying, o agente de bullying. Mas a gente tem que trabalhar quem recebe também. Porque uma das grandes estratégias para superar o sofrimento, e a psicologia fala isso, a religião também fala, todas as religiões, mas a psicologia cada vez está falando mais isso, é o perdão. Então, quando eu ensino meu filho a perdoar, e perdoar não é ser bobo, perdoar é ser muito inteligente, porque eu deixo de carregar uma culpa e um peso na vida inteira, né? E eu alivio essa culpa, eu perdoo. É uma sensação de liberdade muito grande. E se a gente ensinar nossos filhos o perdão, eles vão sair na frente. É uma forma, sim, de adquirir forças para superar o sofrimento. Que bacana. Tem mais coisa. Que bacana. Pasquim, tem mais participação? Tem mais gente que chegou aqui, viu, Chico? Mas ó, tem uma colocação aqui da Tiziana dizendo o seguinte: temos que ter uma visão holística do ser humano, principalmente entre os profissionais de saúde, para identificarmos esses indícios o mais breve possível. Nem sempre a família está presente. Por isso, ela diz que no ponto de vida dela, o apoio dos professores e dos profissionais aí de saúde tem extrema importância para identificar esses casos. Essa foi uma colocação aqui da Tiziana. A Ângela Seabra faz a seguinte pergunta: dá para identificar se essa vontade de não querer mais viver é real ou pode ser chamada também de uma chantagem emocional? Como é que diferencia isso? Tassiana, primeira coisa, assim, tá certo, nós da educação, da saúde, a gente tem que perceber esses sinais, sim, mas os pais em primeiro lugar. Isso é uma tarefa que os pais não podem delegar para a escola ou para o psicólogo, tá? Primeiro é a família, porque é lá que a criança acorda, é lá que eu vejo a hora que ele dorme, se dorme, né? Então, primeiro a família. Agora, que a gente precisa ter, sim, essa responsabilidade de perceber, principalmente a escola, que vê a criança todos os dias, tá? Bom, essa pergunta. A outra pergunta, como é que é mesmo, Pasquim? A outra pergunta que ela fez, ela foi exatamente como identificar se isso uma vontade não é uma vontade de viver, se isso é real mesmo. A gente estamos entrevistando aqui a professora Marina Lemos no projeto Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.